A Missa, parte por parte, pelo padre Luiz Sextinato, editora Vozes, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor adquiram o livro, e caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo. Isso é possível via Pix, Apoia-se, PayPal ou Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez o nosso amigo David. Muito obrigada, querido. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. Tornando-se membro, você contribuirá com uma assinatura mensal que pode ser cancelada a qualquer momento. Dê uma olhada no descritivo deste vídeo ou de qualquer outro e veja os links e possibilidades. Eu peço para que também, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Peço também para que, por favor, orem por mim. Orem por todos nós. Muito obrigada pela presença. Que Deus vos abençoe, vos guie, vos guarde, meus caros. Uma boa escuta a todos. 23º, apresentação do pão e do vinho. Um mendigo caminhava pela estrada na esperança de ganhar alguma esmola. Na sua sacola, ele levava um pão velho. Cansado e sujo, o andarilho, cada pouco, olhava para frente e para trás, a fim de ver se apontava alguém no caminho deserto. De repente, avistou uma carruagem ao longe, na curva da estrada. E na medida em que a carruagem se aproximava, ele ficava mais feliz, pois havia percebido que era o príncipe com sua comitiva. O mendigo pôs-se à beira da estrada e ficou acenando para que parassem. A carruagem parou. O mendigo, cheio de esperança, estendeu a mão e disse ao príncipe: "Dá-me uma ajuda, por misericórdia." Com muita surpresa, porém, ouviu o príncipe dizer-lhe sorrindo: "Eu é que te peço um pedaço de pão." O mendigo ficou desapontado. Quebrou uma pontinha do seu pão e deu ao príncipe. A carruagem seguiu em frente. Desapareceram na estrada empoeirada. Depois de andar muito, o mendigo levou a mão na sacola, pegou o pão, olhou e teve grande surpresa. Havia um pedacinho minúsculo de ouro, do tamanho da pontinha do pão que ele havia dado ao príncipe. Então, muito arrependido, pensou: "Que burro fui eu! Por que não dei o pão inteiro?" O nosso pão e o nosso vinho. Na missa, nós oferecemos a Deus o pão e o vinho, que pelo poder do mesmo Deus mudam-se no corpo e no sangue do Senhor. Deus aceita a nossa oferta e a transforma numa dádiva de valor infinito, que é a própria divindade. Sempre que colocamos nas mãos de Deus aquilo que está em nossas mãos, acontece a maravilha do milagre, como aconteceu com os 5 pães e os 2 peixes. O presidente da celebração recebe as ofertas da comunidade e as apresenta a Deus. Um povo de fé não traz apenas pão e vinho, mas no pão e no vinho oferece a sua vida. Um dia o pão foi uma semente que o lavrador semeou na terra e cultivou com amor e esperança. Depois colheu com alegria o fruto do seu trabalho e o colocou sobre o altar. Deus pega a nossa oferta e a transforma em pão da vida e vinho da salvação. Rito do pão e do vinho. O presidente oferece o pão a Deus dizendo: "Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar pão da vida." E a Assembleia responde: "Bendito seja Deus para sempre." Aí o sacerdote coloca a hóstia sobre o corporal e prepara o vinho para oferecê-lo do mesmo modo. Antes, porém, ele põe algumas gotas de água no vinho, dizendo: "Pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade de vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade." Como se vê, a mistura da água no vinho simboliza a união da natureza humana com a natureza divina. Na sua encarnação, Jesus assumiu a nossa humanidade e reuniu em si Deus e o homem.
E assim como a água colocada no cálice torna uma só coisa com o vinho, nós também, na missa, nos unimos a Cristo para formar um só corpo com Ele. Em seguida, o presidente eleva o cálice e diz: Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Aqui também a Assembleia responde: Bendito seja Deus para sempre. O povo pensa que a bênção é sempre alguma coisa que desce de Deus para os homens, mas não é só isso. No sentido bíblico, a bênção pode subir dos homens para Deus, em forma de louvores e ação de graças. Abençoar é bendizer. Então o homem bendiz ou abençoa a Deus, porque em vão seria o seu trabalho de semear e cultivar a terra, se Deus não fizesse a semente nascer e a planta crescer. Nós bendizemos a Deus nessa hora, não só porque Ele fez cair a chuva e produzir trigo e uva, mas, sobretudo, porque Ele fez o milagre de mudar o nosso pão e o nosso vinho no corpo e no sangue do Senhor. Nós bendizemos a Deus porque o pão comum que oferecemos vai se tornar para nós o pão da vida e o vinho vai se tornar vinho da salvação. Essa é a grande dádiva. Nós recebemos incomparavelmente mais do que aquilo que oferecemos. Por isso bendizemos. Nota: o vinho deve ser puro, de uva, e as hóstias também devem ser de trigo puro, não fermentado. Antes da consagração, as hóstias são simplesmente pão, como qualquer outro pão sem mistura. O cálice com o vinho e a âmbula com as hóstias para a comunidade ficam sobre o corporal no centro do altar, junto da hóstia grande do presidente, que é colocada sobre a patena. Teste. O que o presidente diz ao apresentar o pão? E o que diz ao apresentar o vinho? Por que se mistura um pouco de água no vinho? O que significa bênção? Quais os sentidos? Como devem ser o vinho e as hóstias? Como se chama o objeto onde ficam as hóstias? Você sabia que sua vida deve estar unida à de Jesus? Leitura bíblica, Mateus capítulo 14, versículos 13 a 21. 24º. Últimas orações do ofertório. Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. A Bíblia menciona especialmente 2, Caim e Abel, pela seguinte razão: o primeiro representa o mal, o segundo representa o bem. Caim era agricultor e Abel era pastor de ovelhas. Certo dia, eles ofereceram sacrifícios a Deus. Abel ofereceu uma ovelha e Caim ofereceu frutas. Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o de Caim, certamente porque Abel ofereceu a ovelha com alegria e Caim ofereceu suas frutas com má vontade. Por isso Caim ficou revoltado. Seu coração se encheu de ciúme e de ódio contra seu irmão. Tanto é que um dia ele acabou matando Abel com uma paulada. A oferta agradável a Deus. Quando oferecemos um presente, devemos fazer 2 coisas: ver se o presente é agradável à pessoa que vai receber e dar esse presente com amor e alegria. De fato, é assim que procuramos fazer. Antes de dar uma camisa a alguém, procuramos saber que número aquela pessoa veste e de que cor ela gosta. Santa Teresinha dizia que queria não só obedecer aos mandamentos, mas fazer o capricho de Deus até nas pequenas coisas. E quanto àquilo que agrada a Deus, podemos adiantar uma coisa: Ele não aceita sacrifícios de quem não sabe amar. Jesus disse: quero misericórdia e não sacrifício. Deus não aceita sacrifícios de quem não tem reta intenção ou o faz por mera formalidade. São Paulo escreveu aos cristãos de Roma: eu vos exorto, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis vossas vidas como hóstia viva, santa e agradável a Deus. Seja este o vosso culto espiritual. Neste encontro, vamos ver as últimas orações do ofertório. Elas falam que o nosso sacrifício é aceito por Deus quando temos um coração purificado e humilde.
Depois de ter colocado o cálice sobre o corporal, o presidente inclina-se diante do altar e reza em voz baixa: de coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Essa oração é tirada do livro de Daniel. Deportado para a Babilônia, o povo de Israel estava longe do templo e não podia oferecer a Deus os sacrifícios do cordeiro e bois. Então Azarias fez essa bela oração, oferecendo a Deus o seu sacrifício espiritual. Incensação e purificação das mãos. Quando a missa é solene e festiva, costuma-se fazer a incensação do altar, do presidente da celebração e da assembleia. O incenso tem um simbolismo. Significa que aquele sacrifício deve subir até Deus como a fumaça. Não tem nada de magia, de coisa de macumba, de relação com os espíritos maus. Não é uma defumação. Antigamente, a comunidade levava para o altar ofertas como alimentos e outros objetos que poderiam vir a sujar as mãos do presidente. Por isso, ele lavava as mãos. Hoje, além da purificação das mãos, tem também o sentido de uma purificação espiritual do ministro de Deus. Por isso, ao lavar as mãos, o presidente ora em voz baixa: lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me do meu pecado. Essa oração é tirada do Salmo 50, versículo 4. Lembra Davi pedindo perdão do seu pecado. O sacerdote não está junto ao altar como alguém que intercede por um povo passivo. Não. A oração deve partir também da comunidade que se constitui numa assembleia celebrativa. Por isso, o presidente se volta para o povo e pede: orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E a assembleia responde: receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Veja que, em primeiro lugar, está a glória de Deus. Oração sobre as ofertas. Esta oração, chamada sobre as ofertas, tinha antigamente o nome de secreta, porque era rezada em voz baixa pelo celebrante. Pode-se também dizer oração sobre os dons. A finalidade dessa oração é colocar nas mãos de Deus os dons que trouxemos para o santo sacrifício, como vimos já nas orações anteriores. É um modo de insistir na mesma coisa diante de Deus, bem ao gosto do Evangelho, como ensina Jesus na parábola do homem que foi pedir ao amigo um pão altas horas da noite. Este estava dormindo, mas o homem bateu até que ele veio atender. Ou como está na parábola do juiz e da viúva, o qual a atendeu devido à sua insistência. Com a oração sobre as ofertas termina a parte do ofertório. Inicia-se agora a oração eucarística ou anáfora, que começa com um prefácio. Estamos entrando no coração da celebração, que é o mistério da presença real de Jesus no pão e no vinho consagrados. Para isso é que fazemos toda essa purificação de vida. Todo respeito ainda é pouco para entrarmos no Santo dos Santos da celebração. Teste. Qual é a condição para Deus aceitar a nossa oferta? Como deve ser o sacrifício? Que pede Deus? Ao darmos um presente, o que devemos saber? O que disse Santa Teresinha? E São Paulo? O que significa incenso, o incenso? Por que o presidente lava as mãos? Por que se faz a oração sobre as ofertas? Você se prepara espiritualmente para a missa? A sua oferta é agradável a Deus? Leitura bíblica, Isaías capítulo 1, versículos 10 a 20. 25º Prefácio e Santo. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro em Madiã. Foi avançando pelo deserto e chegou ao monte Horebe, que é o monte de Deus. Ali viu uma sarça de fogo e ficou admirado, porque o arbusto estava em chamas e não se consumia. Então Moisés pensou: quero chegar mais perto para ver como é isso. Vendo que Moisés se aproximava da sarça ardente, Deus lhe disse: Moisés, Moisés.
E ele respondeu: Eis-me aqui. Aí o Senhor lhe disse: Não te aproximes deste lugar, tira as sandálias, pois o lugar onde estás é santo. O Templo de Jerusalém e nossas igrejas. Para os judeus, santo era todo lugar onde Deus se manifestava, porque Deus é santo. De maneira especial, santo era o templo, e no templo havia uma parte santíssima, chamada o Santo dos Santos. Aí só o sumo sacerdote entrava, e uma vez por ano apenas, para o sacrifício expiatório. Era uma sala que ficava bem no interior do templo, cercada de muito respeito e relevância, pois ali estava a Arca da Aliança. Tinha também o nome de tabernáculo. Só depois de se purificar é que o sacerdote podia entrar ali. Era um lugar temível, intocável, pois Deus tinha ordenado a Moisés: diga a toda a assembleia dos filhos de Israel: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Lembramos que hoje, em termos de presença de Deus, o mais simples templo católico é mais importante que o Templo de Jerusalém, porque tem dentro de si não a Arca da Aliança, mas o próprio Cristo, Deus vivo, presente no sacrário, com aquela luzinha acesa ao lado. Ele é o verdadeiro Santo dos Santos. Estamos fazendo esta observação porque agora vamos estudar o prefácio e o santo da missa. O prefácio. Terminada a oração sobre as ofertas, começa o diálogo que nos introduz no prefácio. É o seguinte: Presidente, o Senhor esteja convosco. Assembleia, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Esse diálogo é sempre o mesmo em todos os tempos do ano litúrgico. Em seguida vem o prefácio, que é variável. Há um ou mais para cada tempo da liturgia. Por exemplo, prefácios do Advento, do Natal, da Epifania, da Quaresma, da Paixão, da Páscoa, da Ascensão do Senhor, do Pentecostes, de Cristo Rei, da Eucaristia, da Santíssima Trindade, de Nossa Senhora, de São José, dos apóstolos, dos santos, dos mártires, dos pastores, das virgens e religiosos, dos anjos, dos mortos e diversos prefácios do tempo comum, além de alguns prefácios especiais que fazem parte da oração eucarística. O presidente reza o prefácio de braços abertos, e cada prefácio tem algumas palavras próprias, referentes à festa que se celebra. Por exemplo, no Natal fala do nascimento de Jesus. Na Páscoa faz referência ao Cristo ressuscitado. O prefácio é um hino de abertura, que nos introduz no mistério eucarístico. Por isso, o presidente convida a Assembleia para elevar os corações a Deus, dizendo: corações ao alto. É um hino que proclama a santidade de Deus e dá graças ao Senhor. O santo. O final do prefácio é sempre igual. Termina com esta aclamação: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Às vezes, quando o santo é cantado, mudam-se algumas palavras, mas o sentido deve permanecer o mesmo. Em geral, é cantado nas missas dominicais e recitado nas missas simples do meio da semana. O santo é tirado do profeta Isaías, o qual teve a seguinte visão: serafins no templo aclamavam em voz alta: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. A repetição, dizendo 3 vezes santo, é um reforço de expressão para significar o máximo da santidade. É como se dissesse que Deus é santíssimo. Tomo a liberdade para dizer algo que os padres, inclusive, já falaram na paróquia que eu frequento, que em hebraico não há esse íssimo, essa partícula que se refere justamente a esse máximo, e, portanto, se usa 3 vezes
a mesma palavra para ter esse reforço, porque na própria língua hebraica não há o Santíssimo. Para se dizer Santíssimo, diz-se justamente Santo, Santo, Santo. 3 vezes Santo. O que o profeta Isaías deixa bem claro nesta passagem é que ele é um homem de lábios impuros, indigno de falar em nome de Deus, e que, no entanto, viu a glória do Senhor no templo. Por isso estava atemorizado e dizia: "Ai de mim, estou perdido!" Então veio um anjo e purificou os seus lábios com uma brasa viva. Esta passagem é uma lição para nós, que participamos da Eucaristia. Também nós somos pecadores de lábios impuros e estamos nos preparando para receber o corpo do Senhor em nossa boca. Não nos esqueçamos de que Deus é 3 vezes santo, isto é, Santíssimo, Senhor do céu e da terra, e que em seu nome vem a nós o Cristo, a quem devemos dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Teste. O que é o prefácio? Como começa? Há um só ou mais prefácios? Dê exemplos. Como termina o prefácio? De onde veio o santo? Por que se diz 3 vezes santo? Que era o Santo dos Santos no templo? Por que Isaías ficou atemorizado em sua visão? Você respeita e reverencia o nome de Deus? Leitura bíblica, Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 8. 26º. Consagração do pão e do vinho. Na Copa do Mundo de 1974, 1 hora antes de começar o jogo da Polônia, eu disse a um artista polonês que decorava o painel da igreja de Bariri, São Paulo: "Aristarque, o senhor não vai ver o jogo?" "Não vou", respondeu-me ele, "pois existe mais beleza num grão de feijão que nasce do que numa bola que bate na rede." Acho que o pintor polonês tinha razão. O nascimento e o crescimento de uma semente é um espetacular milagre. Nós só não ficamos admirados porque virou rotina. Um eucalipto de 20 metros de altura um dia esteve todinho dentro de uma pequenina semente. A chuva, a terra, o sol e o tempo deram condições para que aquela sementinha viesse a ser uma gigantesca árvore. Tanto é que, se a semente fosse de laranja ou de abacate, a árvore seria uma laranjeira ou um abacateiro, porque a árvore estava todinha concentrada dentro daquela semente. Assim é na consagração. De maneira mais admirável ainda é a transformação do pão e do vinho na hora da consagração na missa. Por ordem de Cristo, o presidente da celebração pega o pão e o apresenta à Assembleia, falando as palavras que Jesus mandou dizer: "Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós." E aquele pão se muda no corpo do Senhor. A mesma coisa o sacerdote faz com o cálice de vinho, que se torna o sangue de Jesus. Mais eficaz que a terra e a chuva que transformam a semente em árvore é a palavra de Deus, que muda o pão e o vinho no corpo e sangue do Senhor. A palavra de Deus é eficaz, isto é, realiza aquilo que diz. Deus disse: "Haja luz", e imediatamente houve luz. Lembramos que, especialmente na missa, o sacerdote age in persona Christi, isto é, em lugar da pessoa de Cristo. É como se Jesus estivesse pessoalmente presidindo a celebração. Tanto é que o padre diz: "Isto é o meu corpo." E aquele pão não se torna o corpo do padre, mas o corpo de Cristo. Porque ele celebra por ordem de Jesus, que disse: "Fazei isto em memória de mim." Oração eucarística. Com o prefácio, entramos na oração eucarística ou anáfora, que vai até as palavras "por Cristo, com Cristo e em Cristo", antes do Pai Nosso. A oração eucarística é o centro e o coração da celebração. Não é mais uma oração da missa, mas a própria missa.
Antes do concílio, havia só uma forma de oração eucarística. Agora existem várias. A mais comum é a segunda, da qual são tirados muitos exemplos aqui citados. Momentos antes da consagração, o presidente estende as mãos sobre o pão e o vinho e pede ao Pai que os santifique, enviando sobre eles o Espírito Santo. Depois recorda o que Jesus fez na ceia e pronuncia as palavras da consagração que agora, no novo missal romano, são: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Em seguida, o presidente recorda que Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Depois da consagração do pão, o presidente levanta a hóstia à vista da Assembleia. Em seguida faz uma genuflexão para adorar Jesus, presente no Santíssimo Sacramento. O mesmo ele faz após a consagração do vinho. No momento da consagração, a Assembleia deve ajoelhar-se e levantar-se logo em seguida. Em certas celebrações, como nas comunidades neocatecumenais, costuma-se ficar de pé, mesmo na hora da consagração. Nesse caso, a Assembleia faz uma profunda inclinação, reverência, nas 2 vezes em que o presidente fizer genuflexão. O texto com letras maiúsculas constitui propriamente a consagração. Aí é que o pão e o vinho se mudam no corpo e no sangue do Senhor. Nessa hora deve haver silêncio total. Nada de fundo musical. As palavras da consagração não podem ficar divididas com nada. Fazei isto. Queremos chamar a atenção para esta ordem que Jesus deu no final da ceia. Fazei isto em memória de mim. A Igreja celebra a missa não só porque é um ato de piedade bom e bonito, mas para cumprir a vontade expressa de Jesus que mandou celebrar a ceia. E sabemos que, desde o início da Igreja, a missa foi celebrada, começando pela primeira comunidade cristã, que foi a de Jerusalém. No início, os cristãos não falavam missa, mas fração do pão, porque o pão consagrado era partido e distribuído. São Paulo fala da missa celebrada na comunidade de Corinto no seu tempo. Menciona também as missas celebradas por ele. Teste. Que é oração eucarística? O padre faz a vez de quem? Explique isso. Com que palavras o padre consagra o pão? E com que palavras consagra o vinho? Que ordem Jesus deu no final da ceia? Qual foi o primeiro nome da missa? Você crê na presença de Jesus na Eucaristia? Por quê? Leitura bíblica, Mateus capítulo 26, versículos 17 a 29. 27º. Eis o mistério da fé. Certa vez, na velha Grécia, um mestre perguntou a seus alunos: quando um homem e um boi olham para um prédio, eles estão vendo o mesmo prédio ou veem 2 coisas diferentes? Estão vendo o mesmo prédio, disseram. Mas o mestre não concordou e explicou: o prédio é o mesmo, mas a maneira de ver é diferente. O homem vê o prédio como homem e o boi vê o prédio como boi. O prédio que está na cabeça do homem pode ser diferente do prédio que está na cabeça do boi. De fato, quando uma coisa entra na mente da pessoa, toma a forma do pensamento daquela pessoa. A mesma música é triste se a pessoa está triste, e é alegre se a pessoa está alegre. Passando agora para o assunto do nosso encontro, vamos ver que uma coisa de fé pode ter muito sentido para quem crê e pode não significar nada para quem não crê. Assim é diante da Eucaristia. Terminada a consagração, o presidente da celebração proclama solenemente, mostrando o sacramento: eis o mistério da nossa fé. E a Assembleia responde: anunciamos, Senhor, a vossa morte
e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Uma nota. Há outras formas de resposta além desta. Sabemos que o Cristo presente no pão consagrado é um só e o mesmo para todos, mas nem todos o estão vendo com a mesma fé, tanto é que alguns não respondem nada. Pode ser que nem estejam crendo. E entre as pessoas que vão comungar, será que todas estão comungando com fé? Nem sempre. O Cristo é o mesmo, mas alguns podem estar comungando sem fé. E quem o recebe sem fé não o recebe para a sua salvação. Pelo contrário, se estiver comungando com pouco caso, até faz um pecado. São Paulo diz de tal pessoa: será réu do corpo e do sangue do Senhor. Diante da natureza. Existem na natureza muitos lugares famosos pela sua beleza extraordinária. Chegam a emocionar o turista. Por exemplo, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, o Foz de Iguaçu, o Monte Serra, em Santos. Os turistas chegam, olham, admiram, tiram fotos e filmam aquelas paisagens maravilhosas. Mas a pessoa que nasceu nesses lugares e ali há muito tempo mora, não liga para aquilo. Até não entende porque os turistas ficam tão admirados. Na verdade, para quem mora ali ao lado, aquela paisagem extraordinária se tornou comum. É rotina. Não impressiona. Coisa semelhante pode acontecer com um cristão diante da missa. De tanto ir à missa, já se acostumou com ela. A mudança do pão e do vinho no corpo e sangue do Senhor virou rotina. Não diz nada, principalmente se nunca procurou estudar nada da missa e tem ido por simples cumprimento de preceito dominical. Nesse caso, além de a missa não ter sentido, passa a ser uma coisa cansativa. Para tal pessoa, a celebração não vai além de um rito vazio que não lhe diz nada. É mera exterioridade. Ela não descobre a beleza do mistério, porque não vê com os olhos da fé, nem experimenta a presença de Deus, porque está totalmente desligada. O mesmo rosto santo de Jesus foi visto diferentemente por Maria e por Judas, por Pedro que chorou e por Herodes que fez gozação, por Gestas que blasfemou e por Dimas que ganhou o paraíso. Um olhou com ódio e revolta, outro com amor e fé. Por isso, os efeitos do olhar foram contrários e produziram reações diferentes. Santo Agostinho fala que no Calvário havia 3 condenados, um ao lado do outro, na mesma posição, os 3 crucificados, com uma diferença. Um estava dando a salvação, outro a estava recebendo e o terceiro estava perdendo. A presença do mistério. Assim acontece com as pessoas na missa. Uns olharão para a hóstia com fé, outros sem fé. Para uns, aquele pão é o corpo do Senhor. Para outros, é simplesmente um pedaço de pão comum. Uns aceitam o mistério. Outros só acreditam no que estão vendo com os olhos e apalpando com as mãos, como Tomé. Por isso, a missa não diz nada para algumas pessoas. E tais pessoas saem da igreja dizendo: acho a missa uma coisa tão vazia, tão xoxa. O fato é que estamos diante do mistério de Deus. E o mistério só é aceito por quem crê. A presença real de Cristo no pão e no vinho consagrados é o mistério dos mistérios. O presidente da celebração o apresenta à Assembleia à maneira de um desafio à fé. Eis o mistério da fé. Há um canto eucarístico muito bonito que se intitula Deus de Amor, o qual diz assim: no Calvário se escondia a tua divindade, mas aqui também se esconde tua humanidade. Creio em ambas e peço como bom ladrão, no teu reino eternamente, tua salvação. Essa é a verdade. Na cruz se via a divindade de Jesus, mas se via a sua humanidade. Na Eucaristia, porém, não se vê nem a divindade nem a humanidade do Senhor, mas apenas as aparências do pão e do vinho, que, por milagre, são o corpo e sangue de Jesus.
Teste. O que é preciso ter para participar da missa? O que acontece a quem vai à missa sem fé? Explique a comparação da natureza com a missa. O que disse Santo Agostinho? Qual a diferença de Jesus na cruz e na Eucaristia? Você crê no mistério da Eucaristia? Leitura bíblica, Mateus capítulo 14, versículos 22 a 36. 28º. Ceia Eucarística. Sua origem. Certo dia, Deus começou a formar um povo e a fazer a história com seu povo. É a história da salvação. Teve início com Abraão. Abraão morava em Ur, na Caldeia, e Deus o chamou para habitar uma terra desconhecida chamada Canaã. Mais tarde, José, descendente de Abraão, foi para o Egito. E lá o faraó, que era o rei, nomeou o primeiro-ministro do reino. Então José levou para o Egito seu pai Jacó e seus irmãos. No começo eram bem tratados, mas depois de muitos anos, os descendentes de Abraão passaram a ser escravos dos egípcios. Eram obrigados a cuidar de rebanhos e a amassar o barro para fazer tijolos. Nessa altura, já somavam 500.000 de pessoas e ficaram conhecidos com o nome de povo hebreu, povo de Israel, povo judeu ou povo de Deus. Um dia, Deus teve pena do seu povo e mandou Moisés tirá-lo da escravidão do Egito. O faraó não quis deixar os hebreus saírem, pois como escravos trabalhavam de graça. Foi preciso Deus punir o Egito com 10 castigos ou pragas. O último castigo foi a morte dos primogênitos dos egípcios. Morreu até o filho do faraó. Então o faraó deixou Israel sair. A Páscoa dos Judeus. Na noite da partida, os judeus fizeram a ceia pascal. Páscoa quer dizer passagem. Aqui é a passagem do Senhor como libertador. Na ceia, eles comeram o cordeiro pascal e com o sangue do cordeiro tingiram o batente da porta de suas casas. Nas casas onde não houvesse o sangue do cordeiro, quando passasse o anjo exterminador, morreria o primogênito, isto é, o filho mais velho. Foi assim que morreram todos os primogênitos dos egípcios. Essa famosa ceia pascal passou a ser celebrada todos os anos, no dia 14 do mês de Nisan, fim de março ou começo de abril. É na lua cheia da primeira semana da primavera, no hemisfério norte. Isto em cumprimento de uma ordem que Deus havia dado. No deserto do Sinai, no 2º ano da saída do Egito, no 1º mês. Assim falou o Senhor a Moisés: celebrem os filhos de Israel a Páscoa no tempo determinado, no dia 14 deste mês, no crepúsculo. E foi dentro dessa ceia pascal hebraica que teve origem a ceia eucarística, celebrada por Jesus com os apóstolos. Por isso, vamos ver resumidamente como era e até hoje a ceia pascal dos judeus. É uma ceia suculenta, muito mais que a nossa ceia de Natal. Sua celebração atravessa a noite, termina ao surgir a primeira estrela da manhã. Dela participa toda a família, incluindo as crianças. Não é uma ceia feita simplesmente de comida e bebida. Nela, toda a história da salvação é recordada e vivida, de pai para filho. Algum rito da ceia hebraica. O judeu participa da ceia pascal não como quem recorda um passado que se foi, mas como quem celebra um acontecimento que se faz presente. Quem preside começa dizendo: hoje saberão que é o Senhor Javé quem vai passar. Ele vai passar e nos libertar da escravidão e da morte. Não se trata do Deus estático e morto dos pagãos, mas do Deus vivo, que passa, arrasta e liberta com mão forte, dando um sentido novo à vida. E a passagem desse Deus libertador provoca no seu povo uma grande alegria ou exultação da vida, como já dissemos. O judeu senta-se à mesa da ceia pascal para fazer a sua história, não apenas para recordá-la. Na ceia, ele conta a seus filhos pequenos o que aconteceu, pois Deus lhe ordenou: contarás a teu filho tudo o que o Senhor fez por ti.
Então as crianças perguntam: por que esta noite é tão diferente de todas as outras noites? Nas outras noites, nós vamos para a cama cedo. Nós não temos esta ceia. E os pais explicam a seus filhos de maneira bem vivencial, colocando-se dentro da história da salvação, porque fomos escravos no Egito. Se o Senhor não tivesse tirado nossos pais, nós, nossos filhos e os seus filhos e os filhos de nossos filhos, ainda seríamos escravos do Faraó. O judeu não diz que Deus tirou daquela escravidão somente os antigos. O judeu de hoje estava lá também. Ele se coloca junto dos libertados daquela noite. Pois se não fizer assim, quer dizer que ainda continua escravo. É uma história viva, inacabada, que passa pelos judeus de hoje e para seus filhos como coisa do presente e não de um passado que se foi. Um dos momentos bastante significativos da ceia hebraica é a queima do pão velho. O chefe da família, que preside o ritual da ceia, percorre todas as partes da casa com uma vela acesa na mão, bendizendo a Deus e queimando todo o resto de pão fermentado que encontrar. Ele diz: Senhor, se houver alguma coisa escondida dentro de mim que ainda não encontrei ou que eu ignore, faça-a desaparecer de meu interior. Porque comer do pão velho significa voltar a ter parte na escravidão do Egito. A ceia eucarística. Como bom judeu, Jesus mandou os seus discípulos prepararem a mesa para a ceia judaica como ela é. Sobre a mesa, mandou Pedro e João colocarem tudo o que os judeus põem: ervas amargas, que simbolizam o sofrimento na escravidão do Egito, pães ázimos, isto é, sem fermento, vaso com água, vinagre, sal, ovo cozido e 4 taças ou cálices com vinho. O terceiro era chamado cálice da bênção. Este é o que Jesus mudou no seu sangue. É por isso que São Lucas menciona mais de um cálice. A Eucaristia deve ser celebrada com alegria. Mais que a ceia hebraica, ela tem um sentido de ação de graças, de exultação plena da vida diante do infinito amor que Jesus manifesta por nós. A Páscoa dos judeus é o memorial da saída do Egito, celebrada como a maior festa de Israel. A Eucaristia é o memorial de Cristo ressuscitado, libertador do pecado e da morte. Tanto é que na ceia o Senhor disse aos apóstolos: fazei isto em memória de mim. E esta memória não é só a recordação da ceia, mas da vida, da mensagem da morte e da ressurreição do Senhor. É o testamento global de seu amor por nós. A Eucaristia não é simplesmente uma das coisas que Jesus fez por nós. É a grande surpresa que ele nos preparou durante toda a sua vida. Bem antes, já havia prometido que haveria de nos dar um pão vivo descido do céu, e que esse pão seria a sua carne para a nossa salvação. E quando se aproximava a hora de realizar a sua promessa, ele mandou Pedro e João prepararem a sala, no andar superior, para a ceia, dizendo-lhes: eu desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. Como se vê, a ceia pascal já existia antes de Cristo. Jesus lhe deu um novo sentido, introduzindo nela a novidade do seu corpo e do seu sangue. A ceia pascal hebraica deu lugar à ceia eucarística. Os evangelistas não contam como era a ceia hebraica, porque era demais conhecida no seu tempo. Eles apenas escrevem o que foi acrescentado por Jesus, isto é, a novidade do corpo e do sangue do Senhor. Outra coisa, assim como a Páscoa dos judeus unia passado, presente e futuro, também a Eucaristia tem essas 3 dimensões, pois recorda o que Jesus fez e o torna presente sobre o altar, enquanto esperamos a sua vinda. Lembramos que Eucaristia não é só pão e vinho consagrados, mas toda a celebração, ou missa. Eucaristia não é só o pão e o vinho consagrados, mas toda a celebração, ou toda a missa. Teste. Como e com quem começou a história da salvação? O que faziam os hebreus no Egito?
Quem levou e quem tirou Israel do Egito? Que quer dizer Páscoa? E a Eucaristia? Como Jesus introduziu na ceia a Eucaristia? Quais os nomes do povo de Deus? A missa tem para você um sentido de alegria? Leitura bíblica. Lucas, capítulo 22, versículos 1 a 20. 29º, Eucaristia, dos apóstolos até nós. São Justino escreveu coisas interessantes sobre a Eucaristia celebrada na Igreja primitiva. Seu testemunho é importante porque ele nasceu na Samaria, de pais gregos, escreveu em Roma, viveu antes do ano 150 e conheceu todos os lugares por onde se espalhou a Igreja primitiva. São Justino não escreveu minúcias da celebração, mas só o essencial, porque a sua intenção era dizer ao imperador romano como os cristãos faziam a sua reunião, pois eram acusados de fazer uma reunião estranha. O que São Justino escreveu? Na Igreja primitiva, a Eucaristia não tinha a roupagem ritual de hoje. Era bem simples, mas cheia de vida. Ao celebrá-la, os cristãos faziam a experiência profunda de Cristo ressuscitado. Era como pôr os pés na porta da eternidade e contemplar o mistério. Nos escritos de São Justino aparecem as 6 partes principais da celebração eucarística: a assembleia celebrativa, a proclamação da palavra de Deus, a homilia, a oração dos fiéis, o beijo da paz, a anáfora ou oração eucarística. Vejamos como ele escreve. Primeiro, assembleia. São Justino escreveu: no dia que se chama do Sol, celebra-se uma reunião de todos os que habitam nas cidades e nas roças. Aí aparece uma reunião celebrada no dia do Sol, que é o domingo. Trata-se de uma assembleia celebrativa. Segundo, palavra de Deus. Ele diz que os cristãos proclamam os escritos dos profetas ou as lembranças dos apóstolos. Temos aí a palavra de Deus, que não era simplesmente lida, mas proclamada com fé. Era a história da salvação vivida e testemunhada com fatos. Terceiro, homilia. São Justino diz: terminada a leitura, o presidente faz a exortação. É a homilia, onde se encontra a experiência da palavra de Deus sem moralismos. Sempre foi feita pelo presidente. Quarto, oração dos fiéis. São Justino escreveu: depois nos levantamos e levamos todos juntos as nossas orações. Chama-se oração dos fiéis porque era feita pelos batizados, não pelos catecúmenos. Era uma assembleia que intercedia por toda a comunidade. Quinto, beijo da paz. Diz São Justino: terminada a oração, trocamo-nos uns aos outros o beijo da paz. Para eles tinha muito sentido, pois formavam uma comunidade de irmãos. É a saudação bíblica mencionada nas cartas de São Paulo. E a hora certa é realmente após a oração, e não antes da comunhão, como fazemos. Sexto, anáfora. São Justino escreveu: em seguida, como já dissemos, toma-se o pão e o vinho, e o presidente, com todas as suas forças, faz igualmente subir a Deus a ação de graças. E todo o povo aclama, dizendo amém. É a anáfora, ou oração eucarística. Na igreja primitiva, o presidente, inspirado por Deus, criava a oração na hora. Depois foi feito o cânon, ou a fórmula fixa, para evitar abusos de improvisações. De fato, a oração eucarística é uma exultante ação de graças, seguida da comunhão. Do 3º século ao Vaticano II. Com a conversão do imperador Constantino no ano 314, a igreja que era perseguida passou a ser protegida. O povo em massa começou a pertencer à igreja sem ter sido devidamente catequizado. Foram construídas as grandes basílicas. A Eucaristia perdeu aquela sua pureza e simplicidade para se tornar uma liturgia solene
com muita pompa social. Eis as coisas que foram introduzidas na celebração e que encobriram o genuíno sentido pascal da Eucaristia. A procissão de entrada com cantos, pois muitas vezes o imperador entrava solenemente para a celebração. A procissão das oferendas levando coisas a Deus. Não é que seja uma coisa má oferecer dons a Deus, mas como muitos pagãos convertidos entravam para a igreja sem a devida catequese, eles acabavam fazendo no ofertório da missa aquele sentido do culto pagão que oferecia coisas a Deus para aplacar a ira divina. A missa em latim trouxe outro problema. Não sendo uma língua conhecida por todos, muita gente não entendia nada da celebração. Aí surgiu a pintura nos templos. Eram quadros que representavam a vida e os milagres de Jesus para que vissem com os olhos o que não entendiam com os ouvidos. Passou-se da escuta da palavra para a imaginação de cada um. As orações particulares. Foram colocadas orações no início da missa, ao pé do altar e no final da celebração, além das devoções individuais, como o terço, as novenas e leituras piedosas. Com isso, o sentido pascal da Eucaristia diminuiu e cresceu o sentido sacrificial, nem sempre bem entendido. Os altares laterais, sobre os quais cada sacerdote rezava separadamente a sua missa, fizeram desaparecer mais ainda o sentido da assembleia na Eucaristia. O coroinha passou a fazer a vez da assembleia. Em 1415, o Concílio de Constança definiu que a comunhão eucarística fosse dada somente sob a espécie do pão e não do vinho, o que veio a empobrecer o sentido dos sinais sacramentais. E, finalmente, o Concílio de Trento, realizado em 1542, quis dar uma resposta aos problemas de seu tempo, considerando mais a validade dos sacramentos do que o sentido dos sinais sacramentais, muito importantes para a Igreja primitiva. Com isso, a Eucaristia perdeu bastante da sua vitalidade. Aquele sentido original de experiência de Cristo ressuscitado deu lugar a um rito muitas vezes vazio e formalístico, com mais sabor de sacrifício do que de exultante ação de graças. Não queremos desprezar as missas daquele tempo, nem dizer que aquele povo não era piedoso. Cada época tem suas virtudes e suas falhas. Nós também temos as nossas. Estamos apenas olhando historicamente e vendo como a poeira do tempo apagou aquele brilho original da Eucaristia, a fim de resgatarmos o que foi perdido. Renovação da liturgia. A reforma litúrgica começou com Pio XII em 1955. Ele recuperou o sentido forte da noite pascal, mudando da manhã para a noite a solene vigília pascal. Depois, o Concílio Vaticano II, de 1962 a 65, fez estas reformas. Tirou as coisas secundárias introduzidas no decorrer dos séculos, como as orações ao pé do altar, o último evangelho e as ave-marias no final da missa. Recuperou a participação da assembleia, fazendo a missa na língua de cada país, com o padre de frente para a comunidade, tirando os altares laterais, valorizando o altar central e as missas concelebradas. Resgatou alguns sinais, como a comunhão sob as 12 espécies em circunstâncias especiais. Nas comunidades neocatecumenais, todos comungam o pão e o vinho. Deu mais importância à celebração eucarística do que à bênção com o Santíssimo e orações diante do sacrário. Igualmente insistiu na comunhão dentro da missa, deixando a comunhão fora da missa para os doentes. Resgatou o abraço da paz, embora não tenha ainda alcançado o sentido original, porque os participantes da missa não foram verdadeira comunidade. E introduziu a oração dos fiéis, e procurou tirar da missa as devoções e orações paralelas, como o terço, as novenas e leituras piedosas. Teste. Quais os 6 pontos da missa citados por Justino? Por que se chama oração dos fiéis?
O que aconteceu com a conversão de Constantino? Quais as alterações do século III até o Vaticano II? Com quem e quando começou a reforma litúrgica? Diga alguns pontos da renovação litúrgica. E hoje, a missa tem sentido para você? Por quê? Leitura bíblica, 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 17 a 34.